Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta com o nosso curso de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. Mas antes eu quero que você puxe aí na sua memória, no seu caderno, as anotações, o tópico que nós analisamos, a aula que nós analisamos aqui, Introdução à Análise Morfossintática. Naquela aula eu já falei com vocês sobre o que é a concordância nominal, sobre esse princípio sintático do qual o substantivo se relaciona com o artigo, com o pronome, com o numeral e com o adjetivo, as chamadas classes variáveis. Você deve se lembrar bem disso daí. Mas a partir de agora nós vamos ver de forma mais detida esta relação de concordância com algumas particularidades que podem aparecer na nossa prova. Tá? Então, fique ligado aqui comigo. Olha só, preste atenção com a oração que eu já inicio aqui essa nossa aula. Apenas 2 barcos antigos abastecem todas as comunidades ribeirinhas. Apenas 2 barcos antigos abastecem todas as comunidades ribeirinhas. Então, preste atenção aqui comigo. Olha só, deixa eu pegar outra cor. Bom, quando nós falamos de concordância nominal, então, nós estamos falando o quê? Da relação de concordância que existe entre o substantivo e as demais classes variáveis, Artigo, pronome, numeral e adjetivo, tá? Então é um princípio sintático que trata disso daí. Então, ao falarmos da concordância nominal, o primeiro termo que você tem que localizar, então, é o substantivo, porque é com ele que nós teremos, então, a concordância dos demais nomes, E aqui vale, então, recapitular para quem porventura não tenha revisado a aula de Introdução à Análise Morfossintática, o que você não pode esquecer? Quando nós falamos em classes de palavras, eu quero que você se lembre que antes de pensarmos em artigo, pronome, numeral, adjetivo, substantivo, tal, verbo, nós temos o quê? 2 grandes classes de palavras. Que 2 grandes classes são essas? Tudo aquilo que é verbo, que indicação, estado, fenômeno natural, está na classe verbal. E o que não é verbo nós chamamos de nome, portanto está na classe nominal. Então, quando nós falamos de concordância nominal, estamos falando justamente dessas classes de palavras, então, que pertencem ao grupo dos nomes, beleza? Então, vem comigo. O primeiro nome que nós temos que localizar é justamente o substantivo, porque é com ele que dar-se-á a relação de concordância dos outros termos da oração, que se referem a ele, então. Então, veja só, aqui nós temos, o substantivo barcos, aqui está o verbo da nossa oração, abastecem, e o substantivo comunidades. Então, prestem atenção na relação que acontece dentro deste enunciado para que ele tenha sentido. Vamos lá? Olha só. 2 é o quê? Você vai me falar que 2 é numeral. Correto? Você vai me falar que o 2 é um numeral. Mas veja só, por que ele é um numeral? O 2 ele está relacionado a um substantivo, o substantivo barcos. Então, lembre-se, o numeral é uma classe de palavra que existe para quantificar ou ordenar substantivos. Isso eu já falei para vocês lá na aula de Introdução à Análise Morfossintática. Eu vou estar sempre retomando isso aqui com você, tá? Para deixar claro que o que eu estou falando até o momento não é novidade, certo? Então, o numeral ele existe para isso, para quantificar, no caso que ele está quantificando, ou ordenando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, beleza? Então, essa é a relação. Mas quantificar e ordenar o quê? Quantificar e ordenar substantivos. É este o papel do numeral. Ele vai quantificar ou vai ordenar substantivo. Você pode perceber que sempre que você pensar em um numeral, você vai associá-lo a um substantivo. 2 policiais patrulhando a avenida. Assistir ao 9º capítulo da série, olha aí o 9º, está ordenando, o 9º capítulo da série, e por aí vai, beleza? Então o numeral ele existe para isso, tá? E antigos está relacionado a quem? Também está relacionado a barcos, não é? Olha só, antigos aqui está atribuindo uma característica. Qual é a classe de palavras que tem o papel de atribuir característica ao substantivo? É isso mesmo, é o adjetivo. Adjetivo, tá? Lembre-se que o adjetivo é a classe de palavra que existe para atribuir característica, qualidade, defeito. A quem? Sempre a um substantivo, certo? Então, fique ligado a isso daí. Bom, aqui nós temos, olha só, abastecem todas as comunidades. Todas está relacionado a quem? Todas o quê? Todas comunidades, Todas aqui é um pronome.
tá? Um pronome. Observe bem, pronome é a classe de palavra que trabalha pronome. É esta relação que nós temos, né? Não é à toa que recebe esse nome. Pronome, né? É a classe de palavra que trabalha pronome. No caso, para um substantivo, o pronome ele vai sempre acompanhar ou substituir um nome, um substantivo. Certinho? Então, fique atento a essa relação de concordância, né? Todas as comunidades. Então, o as aqui está relacionado à comunidade, né? Olha só, então aqui nós temos o artigo. Tá? O artigo as. Então, lembre-se, quando nós falamos em artigo, nós temos artigos definidos e artigos indefinidos. Mas, e aí? Artigo define ou indefine o quê? Então, o artigo, lembre-se disso, o artigo ele sempre define ou indefine um substantivo. Tá? O artigo é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. Você deve se lembrar que lá na nossa aula de introdução à análise morfossintática, eu até acho que eu fiz essa brincadeirinha com vocês, eu coloquei lá, sei lá, de repente um A ou um O e perguntei para você que palavra era essa. E quando nós fazemos essa pergunta, é muito comum falarem o quê? Ah, é um artigo. Não. Tá? Isso aqui é a vogal O, a vogal A, mas jamais você pode dizer que isso é um artigo. Por quê? O artigo é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. Ele vai definir ou indefinir um substantivo. No caso aqui, o máximo que você pode falar, vogal A, vogal O, mas não pode apresentá-lo como artigo. Para que seja artigo, tem que estar acompanhado de um substantivo. Por exemplo, a aluna. Aí sim, eu posso falar que esse A é artigo porque ele está acompanhando um substantivo. E tem um dado interessante também, quando nós falamos do artigo, porque se você coloca o artigo diante de uma palavra que não seja um substantivo, o que você faz com essa palavra? Você vai justamente substantivá-la. Tá? Então, é isso que o artigo, por isso que eu estou frisando aqui com vocês, que o artigo é uma palavra que sempre acompanha o substantivo. E quando você coloca artigo diante de uma palavra que não é um substantivo, você vai justamente substantivá-la. Vamos um exemplo rápido aqui. Olha só. Jantar. A palavra jantar, se eu pedir para você a classificação dessa palavra, você vai falar, Moacir, é verbo, jantar é verbo. Beleza, mas se eu falo para você, o jantar estava delicioso, o que é que estava delicioso? O jantar virou o sujeito da oração. E o sujeito da oração é sempre a função substantiva. Aí você pode falar, mas jantar é verbo. Sim, mas olha só, o que estava delicioso? O jantar. Eu coloquei ali o artigo junto a este verbo, né? E agora eu estou o quê? Substantivando esse verbo. Eu transformei em um substantivo. Então fique atento a isso. O artigo é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. Beleza? Só existe na relação com o substantivo. É por isso que nós falamos comumente, né, que não existe, por exemplo, a crase antes do verbo. Tá? Por que não temos aí a ocorrência da crase antes do verbo? Né? Porque você não vai ter artigo antes do verbo. Tá? Essa então é uma das razões. Beleza? Olha só, continuando então. Todas as comunidades ribeirinhas. Ribeirinhas está relacionada a quem? Está caracterizando o quê? Comunidades, não é isso? Está caracterizando aqui as comunidades. Então, nós temos aqui um adjetivo. Tá? Temos aqui, então, mais um adjetivo. Olha só, meus caros. O que acontece? Nós temos que aprender a identificar, então, o substantivo e classificá-lo da maneira correta. Quando eu falo aqui que barcos, então, é um substantivo, o que você tem que analisar mais? Barcos é um substantivo. De que gênero? Do gênero masculino. Por quê? Qual é o artigo que você utilizaria para ele? Não é o barco? Então, barcos aqui é um substantivo de gênero masculino, de número plural. Olha só, barcos. Tá? E enquanto que comunidades é um substantivo, tá? Substantivo de gênero o quê? Feminino. Olha o artigo que está acompanhando. Tá? Tá? Olha o artigo que está acompanhando. Então, um substantivo de gênero feminino de número plural. Então, já tome nota aí, né? A flexão do substantivo, ela pode ser, então, de gênero, masculino e feminino, e de número, singular ou plural. E o que acontece?
Tudo que está relacionado a este substantivo, então, deve se flexionar para com ele concordar, tá? Para acompanhá-lo da maneira correta. Então, olha só, aqui nós temos apenas 2 barcos. Vamos supor que ao invés de barcos, eu troco o substantivo barcos por canoas. Canoas, as canoas, como é que ficaria? Apenas 2 canoas antigas. Percebeu a flexão? Por quê? Tudo que se relaciona ao substantivo, artigo, pronome, numeral e adjetivo, deve se flexionar para com ele concordar. Então, a relação de concordância aí do substantivo com artigo, com pronome, com numeral e adjetivo é o que vai realmente impactar na nossa relação de concordância, quando nós falamos de concordância nominal. É o que é realmente importante. Tá? Mas e o verbo, Márcio? Como é que fica o verbo? Não, o verbo também se relaciona com o substantivo, só que não é com qualquer substantivo. O verbo se relaciona com o substantivo que esteja desempenhando a função de sujeito da oração. Tá? Aí já é outra coisa, nós vamos falar de concordância verbal. Isso está lá na nossa aula de concordância verbal. Aqui na concordância nominal nós vamos justamente analisar o quê? A relação do substantivo, tá? O substantivo com o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Beleza? Para que com eles possam, então, concordar. O mesmo acontece aqui, ó, todas as comunidades. Vamos supor que eu troque aqui comunidades por bairros. Olha só, vamos trocar comunidades por bairros. Todos os bairros ribeirinhos. Percebeu? Então vamos lá, tome nota dessa definição e mais uma vez para que você não se perca quando nós estivermos falando em concordância nominal, tá? Tome nota aí, beleza? Vamos lá, coloque assim, ó, concordância nominal, 2 pontos, tá? Concordância nominal. Todo artigo, pronome, numeral e adjetivo deve se flexionar. Todo artigo, pronome, numeral e adjetivo deve se flexionar em gênero, abra parênteses, gênero masculino e feminino, feche parênteses, e número, abra parênteses, singular ou plural, feche parênteses. Então, todo artigo, pronome, numeral e adjetivo deve se flexionar em gênero e número para concordar com o substantivo ao qual se refere. Para concordar com o substantivo ao qual se refere. Ponto final. Beleza? Então fique atento a isso. Olha só, o que você não pode perder de vista jamais. Tá? Colocamos aí por extenso, você fez a anotação bonitinha, agora vamos desenhar. Então, ao falarmos da concordância nominal, você não pode perder de vista a centralidade assumida pelo substantivo. Então, você só terá artigo na relação com o substantivo. Você só terá pronome na relação com o substantivo. Você só terá numeral na relação com o substantivo. E você só terá também o adjetivo na relação com o substantivo. Tá? Foi isso aí que você anotou. Tá? Todo artigo, pronome, numeral ou adjetivo, ele deve então se flexionar em gênero e número para concordar com o substantivo ao qual se refere. Por isso que se você for pensar aí em uma frase sem substantivo, você não tem quase o que dizer. Tente criar, porque você só pode falar muita coisa em relação a um substantivo. Porque todas essas classes de palavras, elas existem na relação com substantivos. Se você compreendeu essa lei geral da concordância nominal, tudo ficará mais fácil daqui para frente. Tá? Se você ainda não pegou com clareza esse ponto, então volte, revise um pouco mais, de repente assista aquela aula de introdução à análise morfossintática, se já faz algum tempo que você
assistiu, e assim você poderá aproveitar melhor, extrair o melhor conteúdo dessa aula. Então, vem comigo, tome nota aí, por favor, tome nota, tá? Dá o pause aí, tome nota, e já vamos, na sequência aqui, trazer algumas considerações a mais para vocês. Vamos lá, então. Quando nós falamos da concordância nominal, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, tá? O primeiro aspecto é a concordância do artigo. Tá? Por quê? Eu já falei para vocês, né? O artigo, tome nota aí, o artigo, ele define o gênero do substantivo. Tá? Ele define o gênero do substantivo. Beleza? Então, é o artigo que define isso daí. O que nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos em gênero do substantivo? Não confundir gênero com sexo, tá? São coisas aí distintas, tá? Gênero e sexo são coisas distintas. Então, por favor, não confunda isso. Por quê? Se eu falo para você, por exemplo, ó, e peço para você, então, definir o gênero desse substantivo. Veja bem, qual é o artigo que você vai utilizar para o substantivo cama? Não é a cama? Qual o artigo que você vai utilizar para o substantivo sofá? Não é o sofá masculino? Por quê? Cama é um substantivo do gênero feminino, por isso que nós utilizamos substantivo. Mas eu te pergunto, cama possui sexo? Não. Sofá é um substantivo do gênero masculino. Porém, eu te pergunto, sofá possui sexo? Não. Tá? Então não confunda, gênero é o gênero da palavra, tá? Por isso, olha só, alguns acabam confundindo, porque se eu falo aqui, ó, mãe ou pai, né? Qual é o artigo que eu utilizo para definir o substantivo mãe? A mãe. Então, o substantivo mãe, tá? O substantivo mãe é um substantivo do gênero feminino, que coincidentemente refere-se a um ser também do sexo feminino. Porém, isso é só coincidência. Já pai, né, é o pai, o artigo que eu utilizo para definir o substantivo pai, o pai. Então, pai é um substantivo do gênero masculino, que coincidentemente se refere então a um ser também do sexo masculino. Mas isso é só uma mera coincidência, tá, meus caros? Tá? Uma mera coincidência. Então, olha só. Tem até uma passagem bíblica que fala lá sobre a questão, né, da sentinela, né? Se Deus não guardar ali uma cidade, uma localidade e tal, em vão vigia a sentinela. Aí se eu coloco assim para você, olha só, preste atenção. Opa. Se eu falo para você que sentinela do batalhão é o Diogo, qual é o artigo que eu vou utilizar aqui para definir sentinela? Cuidado! Aí é onde alguns ainda não compreenderam, né, o que é a distinção entre gênero e sexo. Tá? Então, sentinela é uma palavra do gênero feminino. Então, o artigo que eu vou utilizar aqui é a sentinela do batalhão é o Diogo. Tá? Estou me referindo aqui ao professor Diogo Lopes. Então, fiquem atentos, meus queridos. Olha só, a sentinela, por quê? Alguém pode falar assim, não, mas é o Diogo. O Diogo é masculino, é homem, é cabra macho. Não, olha só, meus queridos, esse artigo aqui, ó, ele não é em relação ao Diogo, é em relação ao substantivo sentinela. E sentinela é um substantivo do gênero feminino, tá? Substantivo de gênero feminino. Portanto, o artigo que eu devo utilizar é o artigo A. A sentinela do batalhão é o Diogo. Beleza, meus queridos? Então, fiquem atentos ao gênero do substantivo ao qual você está se referindo. Assim, você não irá, então, confundir, não irá cometer aí nenhum erro. Agora, o detalhe, né? O artigo, ele vai servir, então, para definir o gênero do substantivo. Em algumas situações, nós temos casos, né? Principalmente quando nós nos referimos aí a animais que merecem um pouco mais de atenção. Por exemplo, se eu falo aqui, olha só, jacaré. Opa, estou colocando na cor errada aqui que eu quero. Olha só, se eu falo aqui para você, jacaré. E aí,
É o jacaré ou é a jacaré? O que você me diz? É o jacaré, não é? Por quê? O jacaré é um substantivo do gênero masculino. Então, o artigo que eu vou utilizar para ele é o artigo o jacaré. Jacaré é um substantivo. Aí pode vir a pergunta, mas Moacir, quando eu quero designar, então, como eu posso fazer a distinção entre o macho e a fêmea? Justamente, né, você vai fazer isso. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Tá, meus caros? Então, é desse jeitinho que você... Isso é o que nós chamamos, então, de um substantivo epseno. Tá? Esse aqui... Ó, anote aí. Substantivo epseno. Tá? O substantivo epseno é quando você tem uma forma só, tanto para o masculino quanto para o feminino, e aí você precisa utilizar a designação o quê? Macho ou fêmea. Tá? Macho ou fêmea. Aqui nós temos, então, o substantivo epseno. Agora, se eu quero me referir criança, olha só. Tá? Criança. Bom, qual é o gênero, então, da palavra criança? É do gênero feminino, não é? Não é a criança? Olha só, a criança. Aí, neste caso, eu não vou utilizar macho ou fêmea. Tá? Neste caso, não vou utilizar o macho ou fêmea. Mas me referindo, então, a seres humanos, o que nós vamos fazer? A criança do sexo masculino ou a criança do sexo feminino, tá? A isso nós damos o nome de substantivo sobrecomum, viu, meus queridos? Substantivo sobrecomum. Por quê? Você tem ele aí comum, né? Comum ao masculino, ao ser da espécie masculina e ao feminino, né? E você vai utilizar essa designação. O macho e fêmea você vai utilizar então para animais, tá? E do sexo masculino e do feminino para humanos, beleza? Não confunda isso daí, por favor. Mas o que eu quero que você se lembre sempre, o artigo ele vai servir para indicar o gênero do substantivo. Lembrando que ele vai definir ou indefinir. Tome nota aí, beleza? Então vamos lá. Olha só, continuando, ainda falando do artigo. Ainda falando do nosso artigo. Essa parte aqui eu sei que você não vai enfrentar muitas dificuldades com ela não. Essa parte aqui é tranquila. A parte que nós vamos ter o maior cuidado é quando nós falamos aqui, principalmente da relação da concordância com o adjetivo, beleza? Agora, olha só, preste atenção aqui. E o substantivo estudante? Qual é o artigo? Como é que eu faço isso? Observem bem, os substantivos ou adjetivos com essa terminação ante ou ente, você tem aí um acordo, um princípio aí, gramatical, que diz que eles não sofrem flexão, tá? Não sofrem flexão. Os adjetivos com essa terminação ante, ou substantivos, adjetivos com a terminação ante, ente, não sofrem a flexão, então, para feminino, ou distinguir feminino ou masculino. Como é feita, então, essa distinção? Tá? Essa distinção ela é feita apenas com a utilização do artigo. Então, ó, a estudante, opa, deixa eu melhorar aqui, a estudante ou o estudante, beleza? Esse daqui é o chamado substantivo, ó, substantivo comum de dois gêneros, tá? É o substantivo comum de dois gêneros. O que vai fazer a distinção entre, está se referindo a uma garota ou um garoto que seja estudante, é justamente o artigo o ou a. O a para a estudante, então que seja, refira-se a um estudante do sexo
feminino, né? Ou o para referir-se a um estudante do sexo masculino. O estudante, a estudante, a estudante, o estudante. Então, este aqui é o substantivo comum de dois gêneros. Agora, tem um detalhe. Aproveito aqui para fazer um parênteses com vocês. Há alguns anos, nós tivemos uma polêmica aí muito grande em relação ao substantivo presidente, se poderia ou não flexionar para presidenta. O Brasil teve aí alguns anos, pela primeira vez na sua história, uma mulher alcançando aí o mais alto cargo da República, né? A ex-presidenta Dilma Rousseff. Muito bem, meus caros, e aí surgiu uma polêmica danada, porque ela passou, né, a ser chamada de presidenta, e alguns então questionaram que não existia, não teríamos a flexão do substantivo presidente para o feminino. Bom, isso não foi invenção da senhora Dilma Rousseff, né, da nossa presidente, ex-presidente da República, porque isso já estava dos nossos dicionários aí, né, na nossa gramática, já há mais ou menos uns 100 anos, pelo menos uns 100 anos, a flexão do substantivo presidente para o feminino presidenta. Tá? A questão é que isso não era amplamente utilizado, né, ou não tinha ganho ainda nenhuma repercussão maior, porque ainda não tínhamos tido nenhuma mulher, né, chegado aí à presidência da República, mas já tínhamos mulheres em presidência aí de empresas, companhias e tal, das mais diversas. Porém, dado o machismo da língua, não admitia-se, né, o termo presidenta. E é um ponto, sim, de controvérsias, de embates entre gramáticos, tá? Mas a maioria admite que para os cargos, funções públicas, admite-se sim a flexão para o feminino, certo? Então, isso daí já é um ponto, vamos dizer assim, que quase pacificado, há ainda resistência, mas a maioria dos gramáticos aceitam, admitem isso, tá? Inclusive, tem uma gramática que era sempre referência aí, para os estudantes, que é a do Evanildo Bechara, e o Evanildo Bechara, ele faz essa ressalva, né? Ele admite pela gramática dele, ele entende que está correto o termo presidenta, mas ele faz essa ressalva que há divergências e que alguns gramáticos não aceitam a flexão do substantivo presidente para o feminino presidenta. Né? E ele traz algumas outras situações também que a gramática admite de flexão, né? Por exemplo, hóspede, o hóspede e a hóspeda, tá? Então tem mais algumas situações que tiver a curiosidade de dar uma pesquisada depois na gramática do Evanildo Bechara, ele faz lá essa ressalva. Beleza, meus queridos? Mas então o termo presidenta está correto, sim. Você pode utilizar, você pode empregar, que não há problema quanto a isso. Não foi invenção da senhora Dilma, tá? Não foi invenção por parte dela, não. Beleza? Tranquilo? E aí o que acontece? Nós temos também, olha só, o substantivo, por exemplo, aluno ou aluna. Nesse caso aqui, meus caros, do aluno para aluna, né, o governador, governadora, por exemplo, ó, prefeito, prefeita, tá? Ó, governador, governadora. Então, prefeito, prefeita, tá? Então, esses aqui, ou no caso, né, do presidente, presidenta, são os chamados substantivos, ó, tome nota aí, substantivos biformes, tá? Por que substantivos biformes? Justamente porque esses substantivos, eles possuem duas formas, tá? Duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, beleza? Beleza? Então, olha só, o outro detalhe que eu quero destacar com vocês aqui, por exemplo, olha só, bode e a cabra, tá? Ou ainda, substantivo homem e o substantivo mulher. Tá? Nestes casos aqui, bode, cabra ou mulher, nós temos os chamados substantivos biformes, biformes heterônimos. Heterônimos, viu, meus caros? Por que substantivos biformes heterônimos? Biforme porque ele tem duas formas, uma masculina e feminina, e heterônimos porque são formas completamente diferentes. Observe que no caso dos substantivos apenas biformes, né,
a diferença está o quê? Apenas aqui na desinência, né? Aluno, aluna, tá? Apenas aqui no finalzinho, governador, governadora, tá? Já o biforme heterônimo é porque ele tem uma forma completamente diferente do masculino em relação ao feminino. Beleza? Então não confunda o substantivo biforme, ele tem duas formas muito semelhantes, só na desinência que é que há a diferenciação do masculino e do feminino. Já o biforme heterônimo é porque você tem uma forma para o masculino e outra para o feminino, porém elas são completamente diferentes, beleza? E assim nós falamos então dos substantivos heterônimos, né, biformes heterônimos. Então o artigo ele serve para isso, ele serve para indicar o gênero do substantivo e, por favor, não confunda, tá? Não confunda gênero com sexo. Às vezes pode coincidir, tá? Às vezes pode, mas isso é só uma questão de coincidência. Certinho? Tamo junto? Continue ligado aí, no próximo bloco nós já vamos falar aqui da concordância, tá? Dos numerais. Então, fique comigo. Até mais.